Gente, vamos lá, sexto ano, começar aqui uma aula de história. Hoje vou falar sobre os egípcios, né? Uma das comunidades mais antigas do mundo, né? A gente vai aqui na página 104. Vamos começar aqui na página 104, o Egito, a civilização do Nilo. Certo, gente? Então, pessoal, como todo mundo, todas as comunidades, né, do planeta, do mundo, essas comunidades antigas que se desenvolveram, elas tiveram algumas características parecidas, né? No caso do Egito, também foi nesse padrão. Ela se desenvolveu à margem de um rio, né? O rio Nilo. Um rio muito importante que fornecia tanto alimento para os animais, né? À margem do rio nascia muito capim nessas plantas, essas coisas assim, que o camelo se alimentava disso, o gado, o jumento, os animais que eles criavam muito, né? Cabra, ovelhas. E também as plantações dele, fornecia também água para aguar as plantações, trigo, sorgo. E outra coisa, o próprio rio, a água para beber, né, o rio também servia para transportar, né, servia como via de transporte, né, de pessoas e alimento, uma via de comunicação. Também fornecia o peixe, né, o rio uma bênção, né, que fez com que a sociedade egípcia tivesse um desenvolvimento muito grande. Então, o Egito Antigo, ele, se você vê aqui o mapa dele, todas as cidades, né, praticamente todas as cidades se deram à margem do rio. Você vê aqui, ó, toda essa parte verde aqui, né, é a parte onde eles se desenvolveram, né? Desse outro lado aqui a gente vê só o rio, né? E nessa imagem aqui a gente vê as cidades que se desenvolveram dentro desse padrão, né, que é próximo ao rio. A formação do Egito. Os primeiros grupos humanos começaram a se instalar no Vale do Nilo por volta de 6.000 a.C. As comunidades, gente, elas eram divididas em nomos, né, que eram uma espécie de reinos, pequenas cidades, né, lideradas pelos nomarcas, né, que esses homens tinham toda a superintendência de administrar cada espécie de reino, né? Os nomos cresceram rapidamente. Por volta de 3.300 a.C., a união de vários nomos deu origem ao reino, a dois reinos, né? No caso, o Alto Egito, no sul, e o Baixo Egito, no norte. Baixo porque o norte já é bem mais baixo que é para onde a água corre, né? Alto Egito é porque realmente era alto, né? Porque é onde o rio nascia. O rio ele nasce nas montanhas da Etiópia, né, que é um país próximo ao Egito. O rio Nilo ele é o segundo rio maior do mundo, gente. O primeiro rio maior do mundo é o rio Amazonas. Aqui vocês vão ver o processo, né, como aconteceu. Vocês vão pegar, vão dar uma lidazinha aí, certo? Tem que ler também, né? Só o professor explicar não. Porque às vezes o texto, a minha explicação aqui, fica tão cansativa, 20 minutos, 15 minutos a gente explicando, que você às vezes nem escuta, nem assiste todo o vídeo, né? Então vou evitar explicar certas coisas para você ter o pé de ler depois no seu livro. O poder centralizado aqui. Apesar da seca do Nilo favorecer o cultivo da terra, as boas colheitas não dependiam apenas da natureza. Os egípcios logo aprenderam a lidar com as variações do ciclo do rio, né? É por isso era necessário estocar alimento. Então, gente, eu não sei se vocês já ouviram falar naquela passagem da Bíblia que fala dos 7 anos de seca, né, que o profeta Daniel, se eu não me engano, foi o profeta Daniel, profetizou para o rei e passou muito tempo nessa região lá, gente, que é ali no Egito, Mesopotâmia, tinha muito essa coisa de passar um monte de tempo sem chover. E também, às vezes, dava cheias horríveis nos rios, né? Inclusive, aquela história do dilúvio, né? Alguns historiadores dizem que foi uma cheia muito grande que deu na região e alagou muita coisa. E eles dizem, né, que foi o dilúvio que foi sobre toda a terra. Mas alguns historiadores dizem que não, só foi naquela região o dilúvio. Porque eles achavam que o mundo só era ali, né?
Mas essa questão deixa para lá, cada qual tem a sua religião, vamos se respeitar, né? O faraó e seus colaboradores. O faraó era o rei e supremo sacerdote do Egito Antigo. Ele era uma espécie de pastor, né? Um sacerdote que dava as diretrizes da religião, né? Os funcionários eram subalternos ao rei, ao faraó, né? Que tinham um poder absoluto sobre tudo, sobre a religião, sobre a política, sobre a questão militar, tudo, né? O vizir era o mais importante funcionário do Estado. Ele presidia o Tribunal de Justiça. Era como se fosse um juiz, um desembargador, né? O cara ministro da Justiça, né? Que tinha essa função. Os sacerdotes administravam os templos, davam os serviços religiosos. Os escribas se destacavam para ler e escrever. Eles registravam as coisas, calculavam os impostos que eram arrecadados e tal, né? Então, cada qual tinha a sua função, né? Deixa eu ver aqui outra coisa. Viver no Egito Antigo. A maior parte da população era constituída de camponeses. O Egito era um país, gente, essencialmente agrário, né? Hoje o Egito, gente, ele vive basicamente do turismo. É um país que não é rico, assim como o Emirados Árabes Unidos, como o Iêmen, né? Como a Arábia Saudita, que é um país muito rico também. O Egito, ele é um país que tem problemas sociais, né? Hoje ainda tem muitos problemas sociais no Egito. Nessa época aqui que a gente está falando, o país vivia muito da agricultura, né? Tinha muito essa coisa de esperar pela chuva, de esperar pela água do rio. O rio enchia, gente, ele transbordava nas margens, e nas margens as pessoas plantavam, a terra ficava muito fértil por conta do rio passar de um lado para o outro, né? E os impostos dessa população eram cobrados através do trigo, do sorgo, né? de animais, né? Então aqui a gente ainda tem os ofícios da cidade. À medida que os domínios egípcios se expandiram e a economia se desenvolveu, novas profissões foram aparecendo, né? Por exemplo, a de carregador de sandálias, trabalhador que transportava as sandálias do faraó. Olha aí, rapaz, o faraó tinha essa pessoa que tinha essa função, né? O faraó tinha muitas pessoas que o cercavam, né? Inclusive o faraó ele também tinha o copeiro do rei. Acredito que era a função mais perigosa que tinha, porque toda vida que vinha um vinho, qualquer bebida para o faraó beber, essa pessoa que era o copeiro, ele tinha a função de beber um pouquinho primeiro, né? Primeiro ele bebia um pouco do copo do faraó. Se tivesse envenenado, quem morria era ele. O faraó botava logo o cabo na frente para beber, que era para não ter perigo de morrer, né? Olha aqui, outra coisa importante, né? Artesãos, né? Pessoas que trabalham com ferro, né? Os ferreiros. Então existia muita gente, muitas profissões, né? Muitas funções, né? Homens e mulheres na terra do faraó. A real situação da mulher no Egito é motivo de muita polêmica entre os estudiosos. Há, de um lado, os que defendiam que as mulheres e os homens tinham os mesmos direitos e importância social. Do outro, os que avaliam que as mulheres estavam relegadas a uma posição secundária na sociedade. A mulher talvez tivesse muitos direitos iguais aos direitos dos homens, mas em toda a sociedade antiga sempre a mulher era vista como algo menor do que o homem, né? Apesar do Egito se destacar, né, ultimamente a gente tem alguns estudos que dizem que a mulher tinha uma função muito importante. A gente tem até aquela Cleópatra, né, que era uma faraó, foi uma rainha, né, muito importante no Egito, se destacou pelo poder, dizem que também pela beleza, que pelos registros históricos parece que ela não era lá essas coisas, né, mas inclusive existem até filmes, né, que falam sobre ela. Homens e mulheres podiam adquirir bens, em outras sociedades não. Por exemplo, a sociedade judaica não se podia, né? Gente, vou agilizar aqui. A religião. Ó. A religião egípcia, eles eram politeístas, deuses, né? Só que cada cidade tinha o seu deus principal, o seu deus que era responsável por aquele povo, né? E tinha um rei, um deus, né? Que era como se fosse o rei dos deuses, né? Que era Osíris, né? Inclusive, quando o cara morria, o cara ia para o tribunal de Osíris, ó. Ele ia para o tribunal de Osíris. Cadê, meu Jesus? Osíris. Pesando aqui o coração do cabo aqui. Quando o cara morria, o cara ia
passava pelas mãos de Osíris, e Osíris pesava o coração dele, né? Se o coração dele fosse mais pesado do que uma pena, o caba tava era lascado. Aqui, ó. Botava do lado uma pena, do outro lado botava o coração do caba. Se o caba, o coração dele pesar mais do que a pena, pronto, o caba ia pro beleléu. Então isso era uma espécie de julgamento, né? Gente, aqui só falando da mumificação. A mumificação era um processo muito interessante, não é? Era não, é um processo muito interessante no egípcio, né? No Egito, entre os egípcios, porque tinha vários tipos de mumificação, né? Isso seria bom a gente explicar em sala de aula, que fica um negócio mais interessante, né? O pobre era mumificado de uma forma, o rico de outra, o classe média de outra, né? Mas tudo mantendo algo em comum, né? Algo em comum. Por exemplo, a resina era passada em todos, o sal era passado em todos, e a fita também era passada em todos, aquele pano, né? Aquele manto que era enrolado toda a pessoa, a partir do momento que era botada a resina, né? Resina de planta. A resina era colocada para a pessoa ficar um pouco assim amarelado, da cor de ouro, né? Porque Osíris gostava muito de ouro. Osíris era um deus que se agradava das pessoas e as pessoas para ele significavam ouro. Então você tinha que chegar para Osíris, depois de morto, assim, banhado de ouro mesmo, né? Senão, chegar lá, você era ferrado. Então, a escrita hieróglifa, né? Uma escrita muito interessante do Egito, era uma escrita que era baseada em símbolos, e ela começou a ser traduzida no ano de 1799, quando Napoleão Bonaparte deu aquela loucura dele de querer conquistar todo o planeta, começando pela Europa, e deu uma passeada lá pelo Egito, encontrou essa pedra, levou para a França, e lá na França eles começaram a traduzir. Porque essa pedra, gente, essa pedra aqui, ela tinha 3 escritas, né? Se eu não me engano, ela tinha o grego, o hieróglifo, e outra escrita aqui, né? Bem antigo. E aí, como estava escrito em grego, e eles sabiam falar em grego, eles foram traduzindo pelo grego o egípcio, né? E comparando uma palavra, uma outra letra com a outra. O chinelo aqui perdeu, gente. Que conseguiram entender, né? Em pouco tempo que eles começaram a entender o hieróglifo. Então vamos lá para a tarefinha, e tá aqui a tarefa aí, gente, já tem uma tarefona aqui, só o pitel, ó, esperando por vocês. Aqui, vamos fazer essa daqui que é menorzinha, ó. Qual é a página, professor? Tá aqui a página, gente, ó, página 113. Olha aí, coisa linda, 3 questõezinhas, copiar e responder no caderno bem ligeirinho.